Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. Eu sou o Fê e o episódio de hoje a gente vai pro catfishing, que é basicamente uma pessoa criar um perfil falso nas redes sociais e mandar mensagens para outras pessoas, sendo que não é a pessoa original. Então, basicamente, catfishing é isso. É você conversar com uma pessoa que não é ela mesma. Pode ser que você descubra depois, pode ser que você não descubra depois, então é basicamente catfishing. Geralmente tem um stalking no meio, então pode ser que a gente vá para relatos que cruzem stalking com catfishing, mas o tema desse episódio é catfishing. Aliás, o programa Catfishing que tem na Amazon é muito bom, por sinal, recomendo. Vamos pro primeiro relato. Ele foi postado no Let's Not Meet pela Amor Power e o título é A Primeira Vez que Eu Caí em um Catfish. Lembrando que o Terror na Esquina é um podcast que envolve tema sensível, então se você não tá se sentindo legal, eu aconselho você escutar algo mais tranquilo e quando você estiver ok, você volta aqui. Belezinha? Então, bora pro episódio. Foi a experiência mais traumatizante que eu tive. Eu estava em um grupo do Facebook onde as pessoas compartilhavam diferentes tipos de histórias, principalmente histórias engraçadas. Eu costumo postar comentários usando uma conta fictícia e a maioria das pessoas também usam contas fictícias. Eu tive uma conversa divertida com um cara que estava usando uma conta chamada Luffy e dizia ter 21 anos. Trocamos mensagens no Facebook, sem realmente nos adicionarmos. Nós dois descobrimos que morávamos perto um do outro, então a gente decidiu que a gente se encontraria e almoçaria em um shopping perto da minha escola. Eu escolhi um lugar para conhecer ele onde é bem lotado. Como eu tinha um ensaio geral para uma peça, ele disse que me esperaria em uma lanchonete perto da nossa escola. Na noite anterior, a gente trocou algumas fotos. Eu estava animada para conhecê-lo desde que ele parecia muito divertido para conversar. Por volta das 16 horas, eu parei ao lado da lanchonete. Um carro vermelho escuro parou na rua à minha frente. Então recebi uma mensagem de texto dele, me pedindo para entrar no carro vermelho. Como eu já tinha lido muitas histórias aqui no Let's Not Meet, eu resolvi seguir o meu instinto e mandei uma mensagem para ele dizendo que eu só entraria no carro se ele saísse e se mostrasse. O que aconteceu a seguir me fez prometer a mim mesma que eu nunca mais ia encontrar alguém na internet. Um homem, provavelmente na casa dos 30 anos, saiu do carro e começou a me agarrar pelo braço e continuou me puxando. Eu gritei como eu nunca havia gritado antes. Para tornar tudo isso muito perceptível, já que tinha outras pessoas por lá. O cara que vigiava a lanchonete veio até nós e perguntou se tinha alguma coisa errada. Ele estava claramente preocupado. Ela é minha filha e ela tá em apuros agora. Ela fugiu de casa. E foi tudo isso que esse canalha estava dizendo. Eu neguei tudo, todas as vezes, e o cara da hamburgueria disse que ia chamar a polícia lá da nossa escola. Foi quando Luffy soltou o meu braço, entrou no carro, resmungando com ele mesmo e foi embora. Quando os guardas chegaram, eu contei tudo a eles e nunca saí da escola naquele dia sem que os meus pais me pegassem. Então, Luffy, quem quer que você seja, não vamos nos encontrar de novo. A gente já pega aí uma história que, quando eu li a primeira vez, já me arrepiou, porque de um catfishing pra se encontrar e o cara, no final, ser um abusador pra puxar a menina pra dentro do carro e vai saber o que que ia acontecer, né? Eu acho que disso pra algo muito pior foi muito pouco, né? E vai saber se ele era algum tipo de serial killer que fazia catfishing, apesar de que fazer catfishing te deixa muito exposto na internet, né?
mas algum tipo de criminoso sexual, provavelmente ele era. Lembrando que quando a pessoa termina "não vamos nos encontrar de novo" e é do Let's Not Meet, é porque em inglês seria tipo, então, Luffy, quem quer que você seja, Let's Not Meet. Então, tipo, é referência ao site, tipo, não vamos nos encontrar de novo. Eu vou reforçar que o Let's Not Meet é um subreddit em que as pessoas postam histórias de encontros que elas não querem ter de novo. Então, não vamos nos encontrar de novo. O Ali tá falando aqui no chat que é uma doideira. E ainda solta falando que era filha dele. Então, tipo, se ele falasse com a convicção de que fosse filha dele mesmo, talvez se ele fosse um pouco mais velho, né? Ele tava na casa dos 30 e a menina provavelmente, tipo, na casa dos. Chutaria entre 15 e 19, colaria muito. E, tipo, até dependendo da situação, da convicção que ele falasse, poderia até ser defendido, né? Mas eu acho que o horror e o terror do jeito que a menina gritou não daria a entender que era filha dele. Mas vai saber, né? Depende muito do contexto. O próximo relato ele foi postado pela Marissa Let's Not Meet. Ela se chama Catfished e stalkeada pela namorada do meu ex. Eu tenho que pedir desculpas antecipadamente. Eu não sei contar histórias, mas eu vou tentar escrever tudo conforme eu me lembro e de como aconteceu. Meu irmão é um ávido Redditor e ele me disse que eu deveria postar a minha história nesse subreddit, então vamos lá. Eu namorei um cara chamado Norman no colégio. Eu tenho 29 anos e agora eu tenho uma filha de 9. Então isso deve ter acontecido há cerca de 12 a 13 anos. Acho que fomos o primeiro amor, relacionamento real um do outro. A gente até usou alianças de compromisso, que era um grande negócio naquela época. Conversamos sobre casamento e como seriam nossas vidas juntos, basicamente coisa que as pessoas dizem ou fazem quando são juntas há mais de um ano na adolescência. No decorrer das coisas, a gente começou a discutir e a gente caiu em um ciclo de separação e reatamento. Eu era imatura e estúpida e acabei ficando com outro cara durante um de nossos períodos de separação. O que tornou a situação complicada, um triângulo amoroso, e Norman e eu terminamos para sempre depois que eu escolhi esse outro cara. Não é um momento muito orgulhoso para mim, mas eu tinha 17 anos e eu era bem estúpida. Alguns anos depois, eu criei uma conta no Facebook e, por curiosidade, um dia eu procurei Norman. A gente adicionou um ao outro no Facebook e mandei uma mensagem pra ele pedindo desculpas pelo que havia acontecido entre nós. Eu era casada e feliz naquela época e tínhamos acabado de ter a minha filha. Norman era um bom esportista e continuamos amigos e eu acompanhava a rede social dele. Eu realmente só conversei com ele para dizer feliz aniversário e comentar aleatoriamente um status ou outro. Mas alguns anos se passaram e Norma começou um relacionamento com uma mulher chamada Marissa. Eu fiquei feliz em vê-lo seguir em frente. Meu casamento não deu certo, mas eu estava feliz com a minha vida e por estar conseguindo criar minha filha sozinho. Certo ano, durante o Natal, eu encontrei uma velha foto Polaroid minha e de Norma em uma cabana de fim de semana que a gente tirou junto quando a gente namorava. Eu mandei mensagem pra ele contando sobre isso e como eu lembrei dos anos que a gente estava se divertindo muito. Ele não respondeu. E isso foi antes daqueles carimbos de vistos, numa atualização depois. E depois eu descobri que eu não estava mais na lista de amigos dele. Alguns meses depois, eu recebi uma mensagem de Marissa. Ela basicamente disse que eu era uma prostituta e uma vagabunda e que viu uma mensagem que eu enviei a ele meses atrás. Ela me disse para nunca mais entrar em contato com ele e que eu precisava superá-lo. Ela continuou dizendo como uma pulseira que ele me deu não era nada comparada com o que ele comprou para ela e que eu era só uma foda barata que ele teve no colégio. Ela disse que os anéis de compromisso de prata eram uma merda e que ele tinha comprado para ela um lindo anel de noivado de ouro com vários diamantes. Bom, então
O que eu fiz? Eu nunca respondi. Saí do Facebook não muito tempo depois, por um curto período de tempo, antes de refazer um perfil totalmente novo e adicionar apenas amigos próximos e familiares. Nos anos seguintes, eu recebia notificações de pessoas que eu não conhecia em todas as minhas redes sociais. Eu sabia que era ela, porque a primeira conta que eu adicionei por engano começou a me enviar mensagens abusivas, dizendo que eu era uma vagabunda, uma prostituta sedenta por atenção e que eu nunca encontraria o meu amor verdadeiro. Depois disso, eu nunca mais acrescentei ninguém que eu não conhecesse pessoalmente. Não sei como ela continuou encontrando as minhas outras contas. Ela tentou me adicionar ao Instagram, ao Twitter, até que, de alguma forma, descobriu meu número de telefone e tentou me adicionar ao WhatsApp. Quando o Snapchat se popularizou, eu recebi uma notificação de um usuário que tinha o nome de um dos meus amigos do Facebook. E ele me enviou fotos de prostituta e vadia em letras cursivas escritas no papel. Eu continuei bloqueando e não mantendo contato porque, honestamente, não tinha mais nada que eu pudesse fazer. Nesse ano, eu entrei em um aplicativo de namoro. Conheci um cara na primeira semana que eu entrei e eu achei incrível. Seu nome era Nate, e ele tinha algumas fotos dele mesmo. Ele tinha uma aparência mediana, então não levantei nenhuma bandeira, porque esses caras suspeitos normalmente usavam fotos de modelo para tentar falar comigo. Ele disse que tinha um Android para não ter contratempos, mas que a gente poderia nos conversar por telefone. Definitivamente era a voz de um homem. A gente mandou muitas mensagens de textos nas semanas seguintes e as coisas pareciam estar indo bem o suficiente para levar isso a um encontro. Agendamos um local e um horário. Uma semana antes, ele me perguntou sobre relacionamentos anteriores. Não pensei muito nisso quando ele me perguntou sobre meu primeiro relacionamento de verdade. Ele parecia interessado em detalhes e me perguntou se eu ainda sentia algo pelo meu ex. Eu garanti a ele que não, mas. Bom, eu o odeio porque fui eu que estraguei tudo e ele era realmente um cara muito legal. Conversamos muito sobre esse relacionamento e então ele disse que estava ansioso para me conhecer. Escolhemos de nos encontrar em um café ao ar livre porque eu não gostei da ideia de nos encontrarmos na minha casa sem que realmente soubesse como esse cara era. Eu estava animada e foi o primeiro encontro em muito tempo. Então imagina a minha cara quando eu vi uma mulher me localizar e sorrir e começar a se aproximar. Eu tava fudidamente chocada para dizer qualquer coisa quando ela se sentou e sim, era Marissa. Ela parecia tão presunçosa e disse: "Oi, querida." E continuou sorrindo. Ela confessou que era ela. Naquele momento, eu honestamente só queria saber o porquê. O que eu fiz com essa garota para ter todas essas reações e para ela realmente investir um tempo fazendo tudo isso comigo? Basicamente foi tudo isso que ela me disse, quase 6 anos atrás, quando ela e Norman ficaram juntos. Ele contou a ela sobre mim e o seu primeiro relacionamento. Ela entrou na lista de amigos dele e me viu lá. E passou por todas as minhas fotos e postagens, tentando ver o que ele tinha visto em mim. Então, quando eu mandei uma mensagem para ele, ela o confrontou sobre por que eu ainda tinha fotos minhas dele e por que ele precisava me manter no Facebook. Ele me excluiu e prometeu a ela que não falaria mais comigo. Ela me disse que me odiava e disse que eu era uma cadela estúpida que adorava brincar com as emoções das pessoas e que queria me dar uma amostra disso. Ela disse que inventou contas para poder ficar de olho em mim e ter certeza de que eu não estaria na mesma cidade que ela e Norma. E eu moro fora da cidade deles. Ela passava por lugares que eu diria que estaria se quisesse ter certeza de que ele não ia me encontrar em segredo. Ela sabia onde eu trabalhava através do meu LinkedIn. Ela disse que o cara com quem eu falei ao telefone, como Nate, era um amigo dela que estava envolvido
e que queria me ver cair. Ela me disse que originalmente planejou me fazer apaixonar por Nate e depois me trair, mas ela não aguentou esperar tanto tempo. A parte mais perturbadora, porém, foi quando se tratava da minha filha. Na verdade, essa mulher ficou extremamente obcecada pela minha filha. Ela estava convencida de que compartilhava algumas características de Norma e ficou obcecada, pensando que eu tivesse um filho com ele e que eu mantive em segredo. Ela me disse pra nem pensar em revelar de repente a ele em algum plano pra voltar com ele e que ela seria a única a dar um filho pra ele. Eu tava além de horrorizada. Não é muito emocionante, mas tudo que eu me lembro de ter feito foi levantar da mesa e dizer pra ela nunca mais entrar em contato comigo. Eu entrei no meu carro e eu fiquei sentado em silêncio por um tempo. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para a escola da minha filha e alertar a recepção sobre uma possível situação em que alguém, que não era nem eu e nem o pai dela, e tentaria tirar ela da escola. Liguei para o meu irmão depois e eu contei o que aconteceu. Ele me pediu para chamar a polícia, então eu chamei. Mas eu acabei recebendo todo um discurso sobre se eu não tivesse nenhuma prova documentada de que ela estava dizendo ou fazendo alguma dessas coisas, eles não poderiam me ajudar. Já se passaram 2 meses. Eu não ouvi nada dela e meu irmão acha que talvez ela tenha conseguido o que queria, reafirmando como a única namorada de Norma e agora ela me deixaria em paz. Eu tenho uma enorme paranoia quando se trata do que eu posto nas redes sociais e onde ela pode estar à espreita. Eu contei à minha família e amigos próximos sobre a situação e eu os avisei para não adicionarem perfis estranhos ou pessoas que não conhecem. Eu contei a situação aos meus vizinhos e mostrei uma foto dela para que eles pudessem chamar a polícia se vissem alguém como ela passando pela minha casa. Eu não duvidaria que ela soubesse meu endereço e começasse a espiar em nossas janelas ou coisa pior. Eu também troquei as fechaduras por precaução. Eu espero que seja a primeira e última vez que eu posto aqui. Marissa, não vamos nos encontrar. Não sei nem por onde começar. Eu acho que a ponto de escalonar pra filha dela, achar que é filha do marido, eu acho que a gente tem um conto brasileiro, um conto não, uma história brasileira que é parecido com isso. É meio que parece o Bentinho e a Capitu. Só que no nível piorado, sei lá, 10 vezes, em achar que o filho da Capitu é talvez filho do Escobar. Mas, bom, não cabe. Não, cabe a gente julgar porque esse é o intuito do livro, mas aqui não. Porque é absurdo. É absurdo. Eu não sei nem o que comentar, de verdade. Não sei nem o que comentar. Essa mulher precisa estar presa, porque ela visivelmente é um risco para a sociedade. Que se aconteceu com a nossa protagonista, por que que não pode acontecer com outras pessoas? E ela, como a Carol disse, na verdade, como o Ali disse, a Carol reafirmou, ela deve comer cocô no potinho. Ela provavelmente deve ter rompido com a realidade. Vamos emendar na próxima história. Quem sabe a gente tem mais o que comentar na próxima. Essa foi postada no Last One Meet pelo Lot Underline Lizards Underline Delight e tem o título de Alguém com quem eu estudei no ensino médio viveu uma vida falsa na internet usando minha identidade sem que eu soubesse por anos. Olá a todos! Eu sou muito novo no Reddit, então me perdoem se houver um subreddit mais apropriado para essa história. Eu tenho visto compilações de subreddits no YouTube enquanto eu faço desenhos ultimamente. Acabou de surgir uma sobre stalkers e isso me levou ao limite para escrever uma das poucas histórias que eu venho pensado em compartilhar aqui há um tempo.
Em primeiro lugar, essa história aconteceu há quase 10 anos. Eu vou pular direto porque é longo. Eu cheguei em casa do trabalho um dia e entrei no Facebook para encontrar uma mensagem de alguém que eu não conhecia. Foi há muito tempo para eu lembrar o que foi dito, mas foi mais ou menos assim. Ei, Lot Lizard, aqui eu vou usar o meu user. Eu sei que você não tem ideia de quem eu sou, mas eu tô tentando decidir o que fazer por alguns dias e percebi que tinha que te contar o que tá acontecendo. Alguém tá me enganando usando a sua identidade por mais de 2 anos e só descobri na semana passada. O remetente da mensagem estava claramente abalado e, compreensivelmente, experimentando uma mistura de emoções. Segundo ela conheceu o impostor online um pouco mais de 2 anos antes de escrever isso para mim, e que eles estiveram envolvidos em um relacionamento bastante íntimo à distância na maior parte do tempo. O impostor criou um Facebook e, com o tempo, postou novamente quase todas as minhas fotos com suas próprias legendas, incluindo uma boa quantidade de artes que eu desenhei e que ele levou o crédito. Eles criaram perfis falsos para uma parte da minha família e amigos próximos para que pudessem comentar as fotos que ele mesmo tirou para fazer o perfil parecer mais legítimo. A parte mais engraçada para mim é que, embora a maioria das coisas na minha vida parecessem espelhadas nesse perfil falso, eu, um homem heterossexual, fui retratado como trans. Acho que a principal razão para isso foi que a pessoa que me mandou mensagem e o impostor conversaram ao telefone. E o impostor acabou soando mais feminina e, portanto, precisava de um motivo para justificar a sua voz. A pessoa que me mandou mensagem estava zangada e assustada e queria encontrar o Catfish. Ela começou a fazer muitas perguntas sobre a minha vida, mas formulando como o nome da sua irmã é. Algum deles eram claramente informações que qualquer um poderia ter uma pesquisa rápida no meu perfil, mas então ela perguntou: o nome do seu melhor amigo é. O que me pareceu estranho, pois apesar dessa pessoa ser meu amigo mais próximo de verdade, com quem eu passo a maior parte do meu tempo, a gente quase não tem fotos juntos no Facebook. E a maioria é de muito tempo atrás. Então ela perguntou: você foi adotado e seus meio-irmãos se chamam Tananã e Tananã? O que selou pra mim, já que eu sabia que eu nunca tinha postado sobre ser adotado nas redes. A pessoa que me mandou mensagem já tinha ideia de que a pessoa já tinha me conhecido na vida real, mas isso só se confirmou pra mim. A pessoa entrou em contato comigo logo após confrontar o impostor pela primeira vez. Acho que depois de 2 anos eles finalmente suspeitaram do fato de que o impostor nunca aparecia. Eu não tenho ideia de como demorou tanto para eles perceberem que estavam sendo enganados, mas eu tô feliz que eles finalmente decidiram dar um ultimato de mostre sua cara ou eu vou bloquear você. Eu tenho certeza de que esse é o ponto que o impostor admitiu ser um catfish e estava usando a identidade de alguém porque tinha uma queda no colégio antes de desligar o perfil. Eu recebi o link para que eu mesmo pudesse examinar o perfil, que ficou no ar por cerca de 2 dias depois que eu o vi, antes de ser totalmente removido. Foi definitivamente muito bizarro. O impostor tinha postado mais do que eu no Facebook, e parecia genuinamente que eles viveram uma vida dupla bastante envolvida online como eu. Quase todo mundo com quem eu postei fotos no meu perfil real teria seus próprios perfis falsos criados com conteúdo suficiente para ser genuinamente convincente para que pudessem ser marcados e validados nas fotos. Alguns desses perfis pareciam ter feito seus próprios amigos reais também. E eu me perguntei se algum deles foi usado para facilitar ainda mais uma decepção amorosa online. De qualquer forma, a quantidade de tempo que essa pessoa gastou fabricando seu alter ego online, pra mim, isso é muito chocante.
Durante todo o tempo em que eu rastejei por essa toca de coelho no Facebook, a pessoa que me mandou mensagem estava olhando meu perfil real. Depois de um tempo, ela mandou uma mensagem dizendo: Você tirou essa foto? E me mostrou o que eu me lembro como fotos em preto e branco de um celeiro ou algo do tipo. Mas não tinha sido eu. O que era estranho, já que todo o resto do perfil falso se originou comigo e ela notou essa discrepância. Nós dois tentamos a pesquisa reversa de imagens, mas não tivemos sorte. Então, por sorte, ou um tanto suspeito, o que eu realmente poderia dizer, ela pensou em inverter o número falso que o impostor tinha escrito no perfil do Facebook. E uma pesquisa no Google apareceu o telefone fixo que pertencia a um endereço residencial de uma garota com quem eu estudei no ensino médio. O meu verdadeiro eu era amigo no Facebook com perfil de impostores reais, então nós dois fomos olhar e encontramos a foto que ela alegou que eu tinha tirado, o que praticamente afirmou pra mim que ela era a impostora. Tenho certeza de que tinha mais indicadores para que a pessoa que tinha me mandado mensagem também, mas eu não consigo lembrar. Eu pensei em enviar uma mensagem para ela por um tempo, mas eu decidi que provavelmente não levaria a nada. Na época, meus pensamentos eram definitivamente não vamos nos encontrar. Conversei algumas vezes com a pessoa que me mandou a mensagem, apenas para tentar descumprir um pouco, mas sinceramente só queria me distanciar da situação. E também tinha minhas suspeitas sobre a pessoa que tinha me mandado mensagem. Achei que talvez fossem impostores num último esforço para tentar falar comigo. Embora quando tudo acabou, a pessoa que me mandou mensagem deixou isso tudo para trás também, então talvez não. De qualquer forma, foi uma experiência muito estranha. Eu me senti principalmente assustado e violado, mas acho que uma pequena parte de mim ficou lisonjeado com isso. Eu tive muitas emoções confusas. A parte mais estranha pra mim é que eu sou uma pessoa muito acessível e definitivamente eu estaria disposto a conversar e provavelmente ser amigo. Embora eu ainda não tenha certeza se isso foi feito por uma obsessão ou se a pessoa se sentiu que era apenas uma imagem adequada para se basear em uma persona fabricada. Eu me lembro de ter falado com ela provavelmente 2 vezes durante o ensino médio, e que realmente eu não tinha uma boa ideia de quem ela era, além de uma garota hipster quieta. Se qualquer pessoa envolvida ler isso, eu definitivamente ficaria feliz em conversar agora. Já se passaram anos, mas eu deixei de ficar muito desanimado e sempre me perguntei por que essa pessoa me escolheu, ao invés de uma miríade de outras pessoas, talvez mais atraentes ou interessantes online para se basear numa outra vida. De acordo com o remetente que me contatou, ela provavelmente passou mais tempo online fingindo ser eu do que cuidando da própria vida. Eu tenho uma história tumultuada de vício e tive muitas fugas próprias, e é por isso que sempre me fascinou que alguém quisesse fingir viver a vida de outra pessoa como meio de fazer isso, porque no final das contas, a pessoa que se fazia passar por mim não fazia ideia de que eu também passava meu tempo sonhando acordado em ser uma pessoa diferente. Acho que isso apenas mostra que não importa o quanto você deseja ser outra pessoa. É provável que essa pessoa tem muitos motivos para querer escapar dos seus próprios demônios, por seus próprios motivos. Então, obrigado por ler. Atualização. Para quem ainda estiver interessado, eu conversei recentemente com um bom amigo que me disse que, embora não conheça a pessoa que fez isso pessoalmente, eles sabem que se identificam como não binários agora. O que, pra mim, meio que confirma a suspeita do motivo, que era explorar a sua sexualidade através de outra identidade em um grau maior. Mas provavelmente eu nunca vou saber ao certo o que aconteceu. Bom, eu acho que essa pessoa elevou o catfishing a um nível surpreendente. Do tipo, você criou uma vida falsa online com fotos de uma outra pessoa. Além disso, você pegou as fotos que a pessoa com quem você baseou o perfil online, tirou pessoas próximas e criou mais perfis falsos só para comentar no perfil que você está baseando a sua vida.
Depois disso, tem o fato de que eles precisavam validar os próprios perfis, que não era o principal, para poder dar mais credibilidade. Então, tipo, olha o trabalheira que essa pessoa teve para se passar com a pessoa que tá contando a história. Então, tipo, é muito tempo investido. É basicamente você investir mais parte da sua vida na vida de outra pessoa falsa que tá online do que na sua própria vida. E isso me perturba muito, muito mesmo. Porque o que não deve passar na cabeça dessa pessoa? É muito bizarro mesmo. E me assusta. Vamos para o próximo relato? A gente tem mais dois. Bom, de novo no Last Not Meet, foi postado pelo Drunken Princessa. O título é Aquele Cara Quando Eu Estava no Ensino Médio. Oi, só pra constar, eu sou uma mulher. Eu tô fazendo 19 anos este ano, e a história aconteceu quando eu tinha 15. Ah, eu também sou da França, o que pode explicar meus erros de inglês se houver. Quando eu tinha 15 anos e acabei de entrar pro primeiro ano, eu criei minha primeira conta no Twitter, que eu apaguei por causa dessa história. Algumas informações. Eu não disse a ninguém o meu nome de usuário, nem minha família, nem meus amigos, porque eu não tinha nenhum online. Minha foto de perfil era um avatar, então não tinha fotos minhas na conta. E como localização, eu disse Paris, porque eu morava no subúrbio. Eu não tinha muitos seguidores, 20 ou 30, e eu não seguia muita gente, então a minha timeline não era muito interessante. Uma noite, em outubro, alguém me enviou uma mensagem direta, bastante estranha. Era uma conta de 200 seguidores, e a mensagem era: Oi, meu nome é Rob, acabei de fazer 17 anos e eu queria saber se você mora em... Três pontinhos. Porque em breve eu vou me mudar e eu vou para uma escola secundária da cidade, e eu estou procurando por amigos. Três pontinhos era obviamente a cidade que eu morava. Imediatamente eu pensei que algo estava errado, porque não tinha nenhum lugar no meu perfil que eu dissesse onde eu realmente morava. Mas depois de um tempo pensando, eu lembrei de um tweet que eu fiz semanas atrás sobre um ônibus que eu peguei e eu mencionei a cidade. Então eu disse a mim mesma que ele estava apenas procurando por três pontinhos e acabou encontrando meu tweet. A idade dele não era chocante porque eu tô 2 anos à frente dos meus colegas. Eu estava entediada e, como ele foi educado, eu respondi. Eu disse a ele que realmente morava em Três Pontinhos e fazia o ensino médio lá. A conversa foi natural e falamos muito naquela noite, principalmente sobre o ensino médio, sobre comida do refeitório, sobre professores, essas coisas, mas como já estava ficando muito tarde, ele tentou interpor algumas questões pessoais, como: Você mora longe da escola? Em uma casa ou em um apartamento? Você mora com seus pais? Tem mais de 5 com vocês? Ou você costuma ficar sozinho em casa? Eu nunca respondi porque era muito duvidoso para mim. E infelizmente ele não insistiu. Infelizmente, porque se ele insistisse, eu provavelmente teria bloqueado ele. No dia seguinte, a mesma coisa. Conversamos muito e ele ainda fazia perguntas pessoais para me conhecer melhor. Então, eu também fazia algumas e ele sempre respondia com o que parecia ser honestidade. Eu ainda não tinha respondido as perguntas sobre minha casa porque ele não precisava saber de nada. Durou 2 ou 3 semanas, mas foi o suficiente para eu desenvolver sentimentos por ele. Ele era bonito, super gentil e era tudo o que eu precisava. Porque eu sofri bullying por anos e até hoje sofro com sentimentos fortes, mas o mais importante é uma confiança cega nas pessoas que são amigáveis para mim. Na França, em outubro, a gente tira férias 2 semanas na véspera da volta às aulas. Ele disse que viria para a escola porque finalmente foi morar com a mãe dele e pediu um lugar para se encontrar durante o intervalo da manhã.
Eu fiquei muito feliz e aliviada por poder conhecê-lo e disse que ele poderia se juntar comigo no corredor. Mas quando percebeu que ia ter gente por perto, ele disse que ia preferir ficar em um local isolado, porque tinha medo de não me reconhecer e não queria passar o intervalo me procurando. Foi uma boa desculpa para mim, então eu disse a ele para me encontrar no banheiro do terceiro andar, porque a gente não tinha permissão para ficar lá durante os intervalos e ninguém ia nos incomodar. Na minha cabeça, embora fosse um pouco assustador, eu ainda estava na escola, então nada poderia acontecer comigo. No dia seguinte, de volta às aulas, eu me arrumei, coloquei minha melhor roupa, contei os minutos e finalmente, quando chegou o intervalo, eu corri para o banheiro e esperei. E quando chegou, era ele. Ele não era um catfish, ele parecia bastante com a foto do perfil, mas ainda assim notei que ele parecia um pouco mais velho do que ele disse. Pensei talvez 20 anos ao invés de 17. A gente conversou muito, nos demos bem e eu fiquei muito satisfeita e no final do intervalo ele me convidou para almoçar com ele no fast food. Eu disse que não porque eu não tinha dinheiro e sempre recuso que as pessoas paguem por mim. É um princípio. Ele parecia desapontado, mas ofereceu para me levar para casa depois das aulas. Eu expliquei que precisava pegar um ônibus, mas que poderia me acompanhar até o ponto. Ele pareceu desapontado de novo, mas no fim aceitou. E foi exatamente isso que aconteceu. E foi tão bom que isso se tornou uma espécie de rotina. Nos encontramos no banheiro do terceiro andar durante os intervalos da manhã, e ele me acompanhava até o ponto de ônibus depois das aulas. Um fato surpreendente. Eu nunca vi ele nos corredores nem no refeitório. Mas naquela época eu pensei que, pelo prédio ser enorme e que via mais de 1.500 alunos, talvez só que os nossos horários não coincidiam. Não tinha como poder nos encontrar. Esse joguinho durou até dezembro, então quase um mês e meio. No dia 14 de dezembro, uma quinta-feira, eu reclamei sobre como eu me sentia sozinha naquela noite. Porque meu pai estava no exterior a trabalho, meu irmão estava sempre na casa dos seus amigos, a minha irmãzinha estava em uma viagem escolar e minha mãe tinha que trabalhar até tarde naquela mesma noite. Foi muito imprudente da minha parte, mas depois de semanas pensei que eu poderia confiar nele. Naquele dia, ele me acompanhou até o ponto de ônibus. Nós dois esperamos, eu entrei no ônibus, eu acenei para ele e coloquei os meus fones de ouvido. Eu tinha duas paradas antes da minha casa. Era cerca de 5h45 da tarde de dezembro. Então já estava escuro lá fora e ao sair do ônibus, eu tive um pressentimento ruim. Eu sentia aquela sensação muito incômoda na barriga, como se eu estivesse sendo observada. Eu pausei a minha música, mas eu mantive os fones de ouvido para que as pessoas pensassem que eu não estava ouvindo nada. E provavelmente foi isso que salvou a minha vida. Eu morava em um bairro suburbano, muito silencioso, principalmente à noite, sem visibilidade na grande via onde o ônibus passava. Quando eu vi passos atrás de mim, eu entendi que eu tinha razão. Tinha alguém me seguindo. E ele não estava bem intencionado. Pelo menos eu pude ouvir que ele não estava se acelerando. Então ele não estava tentando me alcançar, mas eu não podia adivinhar quanto tempo isso ia durar. O mais silenciosamente possível, eu tentei pegar as minhas chaves no bolso e quando eu finalmente peguei elas, eu corri, o mais rápido que eu pude. A melhor corrida da minha vida. Não sei como funcionou, mas eu consegui abrir e fechar a porta antes que ele pudesse me alcançar. Em seguida, eu desativei o alarme, que por sinal confirmou que eu estava sozinho em casa, e dei uma olhada pelo vidro da porta. Não é um olho mágico, é uma janela inteira, então se alguém quiser ver o que está acontecendo lá dentro, pode. E era Rob, a alguns metros de distância, olhando para mim com uma cara realmente assustadora. Ele me seguiu até minha casa, provavelmente com um carro, e claramente não estava aqui para bater papo. Eu não sei por que eu não chamei a polícia. Eu estava realmente paralisada. Nós dois nos encaramos por um minuto e quando eu retomei o controle sobre o meu corpo, eu corri até a cozinha para pegar uma faca e eu voltei para a porta. E lá estava ele, batendo contra ela. Por um segundo eu temi que o vidro fosse quebrar, mas isso não aconteceu. Aquele momento, quando eu estava empurrando a porta, rezando para que ela não quebrasse enquanto ele chutava cada vez mais forte, foi o mais longo que eu já experimentei. Depois de uns 5 minutos,
Ele parou e deu a volta na casa, batendo em todas as venezianas e voltou para a porta. Ele parecia muito zangado, mas então o carro do meu vizinho passou pela minha casa e ele pensou que fosse minha mãe e saiu correndo. No Twitter, Rob me enviou 1000 mensagens antes que eu pudesse bloqueá-lo. Então ele excluiu sua conta e eu pensei que ele tinha acabado com essa história. Mas logo depois, algumas contas que acabaram de ser criadas me seguiram. O arroba deles era uma série de números e a primeira letra do nome dele. E assim que eu bloqueava um, outro me seguia. Eu escolhi excluir a minha conta porque eu não conseguia mais parar. Era muito difícil suportar isso porque eles estavam me enviando dezenas de mensagens insultuosas. Mais tarde, eu conversei com a pessoa que deveriam ser colegas de classe do Rob, porque eu não via ele há dias. Mas ninguém nunca ouviu falar de Rob. Esse cara nunca foi aluno da minha escola, e é por isso que eu nunca encontrei fora das nossas reuniõezinhas diárias. E é provavelmente por isso que ele parecia tão velho. Eu nunca mais ouvi falar dele e ainda me pergunto o que ele queria e o que poderia ter acontecido naquela noite. Então, Rob, nunca mais vamos nos encontrar. Foi tipo um catfishing, não sendo um catfishing propriamente dito, mas ele criou uma vida falsa pra tentar se aproximar da menina, né? Ele invadia a escola pra dar em cima da menina e vai saber o que ia acontecer. Eu acredito que pra chegar nesse ponto ele tem algum tipo de distúrbio, talvez não romper com a realidade, porque parecia que ele sabia o que ele estava fazendo, mas talvez um pedófilo abusando de menores, sabe? O Ali comentou aqui no chat, o Léo também. Ele falou que ele estava desconfiado que tipo, o cara não era aluno. É meio que é óbvio, porque ela nunca encontrou, né, com ele no corredor. Eu não sei por que ela nunca confrontou isso. Ela falou que também no relato dela que ela também nunca tinha pensado nesse lado da história. Mas o Ali falou aqui que como as pessoas não viram esse doido entrando, talvez por ele aparentar ser mais novo, mas sei lá, a escola não tinha fiscalização por carteirinhas ou coisa do tipo. Bom, bora pro último relato. Esse foi postado no Creep Encounter e ele foi postado pelo Home_Body 2000. Caí num catfish e fui perseguido por um homem muito mais velho. Eu tinha 17 anos e eu tava no ensino médio. Eu normalmente não aceito pedidos aleatórios no meu Instagram, especialmente se a gente não tiver amigos em comum. Eu tirei minha página do privado por um tempo para que todos pudessem me seguir. Foi quando eu recebi uma notificação de uma pessoa que começou a me seguir. A página tinha seguidores normais, não pequeno o suficiente para questionar se era uma conta falsa ou não. E tinha várias fotos de si mesmo com amigos e familiares, com legendas e tudo mais. Seus comentários estavam desativados em todas as suas postagens, o que era uma red flag, já que eu também desativei as minhas. Imediatamente, depois de me seguir, ele passou pelo meu perfil e curtiu todas as minhas fotos. Ele era um cara bonito e em forma, então eu fiquei lisonjeada. Não muito tempo depois, ele me mandou uma DM respondendo um stories que eu fiz, perguntando se eu era da cidade tal. E ele também era de lá. Nós imediatamente nos demos bem e a DM não parou por muito tempo. Não parecia forçado e nunca ficamos sem coisa para conversar. Acabamos trocando números de telefone e começamos a enviar mensagens de texto. Ele me disse que estava estudando em uma universidade muito boa e que ficava em uma cidade a 2 horas de distância de onde nós dois morávamos. Nossas conversas se transformaram em telefonemas diários que duraram horas. Sinceramente, eu comecei a cultivar sentimentos por ele e ele deixou claro que sentiu o mesmo por mim. A gente conversou sobre nossas inseguranças mais profundas, nossos passados, como queríamos que fosse nosso futuro, etc.
Foram cerca de 2 meses de conversas e eu estava inegavelmente ansiosa para me encontrar pessoalmente. Ele me dizia que ia vir visitar no fim de semana a casa dele, mas sempre arranjava uma desculpa para não poder vir. Ele dava desculpas muito convincentes e detalhadas, nunca vagas, então eu nunca questionei. Eu nunca tinha contado a nenhuma amiga sobre ele até que minha melhor amiga e eu fizemos uma festa do pijama. Acabei contando a ela sobre ele, mostrei fotos dele e não deixei de fora que ainda não tínhamos nos conhecido. Querendo cuidar de mim, ela sugeriu que eu pedisse a ele uma chamada de vídeo para ter certeza de que era ele, antes da gente se encontrar. Ela me disse que não queria me assustar, mas que tinha certeza de já ter visto fotos dele no Tumblr antes. Existe uma ferramenta no Google que pode ser usada para localizar contas de redes sociais e artigos onde as fotos foram postadas. Enquanto ela estava nisso, eu liguei para ele e perguntei se ele estava em casa sozinho antes de pedir para ele fazer um chat por vídeo, para que ele não pudesse inventar uma desculpa na hora. Ele disse que estava em casa sozinho, mas não podia conversar por vídeo por causa de uma conexão na internet fraca. Meu coração afundou no meu estômago. A possibilidade dele ser um catfish não era mais tão improvável. Rapidamente baixei o WhatsApp, pois eu lembrei dele ter me contado que falava com os pais por lá. Antes de fazer isso, porém, minha amiga me mostrou os resultados que encontrou, o que me devastou profundamente. O homem nas fotos era um modelo e cantor francês. Encontramos as fotos exatas que a pessoa usou no seu perfil de catfish em uma conta real verificada no Instagram. A minha devastação se transformou em raiva, depois se transformou em desgosto e repulsa absoluto quando eu vi a foto de perfil dele no WhatsApp. Ele era evidentemente muito mais velho do que afirmava, provavelmente na casa dos 30. Ele mentiu ser um estudante universitário e tudo mais. Eu queria rastejar para um buraco e morrer. Eu comecei a chorar incontrolavelmente e o confrontei no WhatsApp. Ele continuou explicando como encontrou meu perfil e queria desesperadamente me conhecer. Ele disse que sabia que eu não estaria interessado em quem ele realmente era e não estaria atraído por ele. Então, em vez disso, ele usou uma conta falsa que já estava usando e era ativa antes de encontrar meu perfil. Ele disse que quase confessou várias vezes, mas estava com medo de como eu ia reagir. Ele disse que, mesmo que sua persona fosse falsa, tudo o resto era genuíno. Acontece que ele era um mecânico de 31 anos e morava com os pais. Ele até confessou ter até dirigido pelo meu bairro, encontrado minha escola e me seguido enquanto passava o dia. Eu o bloqueei no WhatsApp, então ele rapidamente começou a enviar mensagem de texto pro meu número, implorando para que eu não bloqueasse ele, e que era para dar uma chance para ele explicar as coisas cara a cara. Eu bloqueei ele de todas as redes sociais e de tudo, me sentindo absolutamente traído com o coração partido. Passei meses da minha vida sonhando acordado e fantasiando sobre como seria finalmente conhecer pessoalmente e para onde a gente ia e até criei sentimentos genuínos por ele e até considerei me inscrever na mesma universidade em que ele supostamente estava estudando. Eu superei isso eventualmente, mas definitivamente me tornei muito paranoica e desconfiada quando se trata de conhecer pessoas online. Eu tô casado e feliz agora, mas eu me pergunto o que teria acontecido se ele e eu nos conhecêssemos pessoalmente e as consequências que eu teria enfrentado por ter sido tão ingênua e inconsciente. Essa vai mais para um catfish, vou dizer, clássico, sem querer dar alguma conotação para isso, mas é basicamente o que é o catfishing por si só, né? E vem nisso a pedofilia, por ser um homem mais velho que está procurando uma menor de idade na escola. Lembrando que ela tinha 17 anos na época e ele parecia ter na casa dos 30. Então, claramente, pedofilia. É estranho, né? Catfishing é uma coisa que me dá tanto. Eu acho que me dá tanta angústia quanto a questão de stalking, sabe?
Eu acho que entraria no mesmo patamar pra mim. E meio que são coisas correlatas, né? Não necessariamente uma acontece dependendo da outra. Elas podem acontecer individualmente, mas geralmente elas estão juntas, o stalking e o catfishing. É, pessoal, esse episódio foi bem pesado. Eu quero agradecer ao pessoal aqui do chat, pessoal da seita que acompanhou a gravação, meu muito obrigado. Mais uma vez, é muito bom não falar sozinho aqui de frente para o computador. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Muito obrigado para quem escutou até aqui. Você, ouvinte, é muito importante pro terror e é muito bom quando você compartilha, quando você manda para aquele seu amigo ou até para o seu inimigo. Então, ajuda a gente, manda para as pessoas que você conhece, compartilha a gente, ajuda a comunidade do terror a crescer ainda mais. Você pode achar a gente no @terror na esquina, tanto no Insta quanto no Twitter e no TikTok. E você também pode fazer parte da seita e escutar o episódio durante a gravação. E para fazer isso é só você acessar o apoia.se/terror na esquina e a partir de R$ 5 você já consegue fazer parte da seita. Mais uma vez, muito obrigado e cuidado nas esquinas. Tchau!